Hoje eu quero falar de paternidade. Paternidade. Gente, paternidade é algo primordial, essencial em qualquer família. A paternidade é algo tão importante quanto a maternidade. Mas hoje eu quero falar de paternidade. O futuro dos nossos filhos, o futuro das nossas crianças, dos nossos meninos, das nossas meninas, está relacionado à paternidade. As escolhas que essa criança vai fazer está relacionado a essa visão que ela tem da paternidade, da figura masculina, do pai. A menina, quando ela tem um pai que ela observa, ela percebe que ama a mãe, que respeita a mãe, que é carinhoso, que é provedor, que traz segurança, que é amoroso, que tarda em castigar, mas sempre mostrando aonde estão os erros, ajudando com carinho, com cuidado, com atenção a fazer aquilo que é certo. Um pai divertido. Essa menina, ela se apaixona por esse pai. E enquanto criança, ela fala que o meu pai, ele é o meu namorado. Se alguém pergunta pra ela com quem que ela vai se casar, ela fala, eu vou casar com o meu pai. Porque é a referência que ela tem. Está sendo construída toda essa base que é construída ali na infância, começo da adolescência. E ela se projeta o seu futuro num homem parecido com o pai. Então, esse pai, a paternidade é algo muito importante. E para o menino também. Se o menino tem todas essas referências, ele olha para o pai e ele percebe que o pai é um homem forte, é um homem que cuida da família, é um homem que não é abusivo na sua autoridade, que ele é firme, ele é forte, mas ele é sábio, ele é coerente, ele trata bem a mãe, ele é amoroso, ele é provedor, ele é protetor. Esse menino também, ele começa a olhar para o pai e ele começa a enxergar o pai como um herói. E ele começa a se inspirar no pai e ele quer ser parecido com o pai. A paternidade, ela faz isso. Os lares funcionais, a paternidade, ela acontece dessa forma. E quando isso não acontece? Quando isso não acontece, aí os dramas começam a acontecer, né? As disfunções, elas acontecem. Porque o menino olha para o pai e ele não quer ser parecido com o pai. Porque o pai é agressivo, porque o pai não tem paciência, porque o pai não trata bem a mãe, porque o pai não é uma referência boa. Ele não se sente feliz, ele não se sente amado, protegido, cuidado por esse pai. E a menina, se ela olha e percebe que o pai é desta forma, ela também começa a renegar essa figura de pai. E com a menina acontecem duas coisas. Ela pode, por querer honrar a casa, a família, o pai, ela
começa a buscar inconscientemente, atraindo para a vida dela relacionamentos muito parecidos com aquele. E isso é terrível. Isso é terrível. Então, quando você fala de paternidade, você tem que pensar muito, pais. Eu quero falar com os pais. Pense bem, o quão importante é a sua figura. Se o menino olha para você e tem uma resistência, tem um sentimento de horror em relação a quem você é, ele pode decidir que ele não quer ser esse homem. Eu não quero ser esse homem. E aí pode acontecer muitas situações que eu não vou entrar aqui, mas você pode imaginar. Eu não quero ser homem. Eu não quero ser assim, desse jeito. Eu quero dizer também que existem mentes que elas olham aquela situação e elas acabam tendo um outro posicionamento. Sim, acontece. Eu não vou ser assim, eu vou ser diferente com os meus filhos, diferente de como meu pai foi comigo. Sim, acontece. Mas eu falo pra você que não é a maior parte que acontece dessa forma. A maior parte, ela acaba tendo essas situações realmente disfuncionais. E aí você fala assim, e quando você vai falar de Deus, então? Poxa, Deus é um Deus Pai. Essa criança que teve um pai tão opressor, tão agressivo, sem paciência, não cuidou, não amou, apanhou surras assim desproporcionais, não se sentiu protegido, foi rejeitado, enfim, muitas situações. Quando você fala de um Deus que é pai, essa pessoa não consegue, ela não quer esse Deus pai. Ela não consegue se conectar com esse Deus pai, porque a referência que essa criança ela tem do Deus pai é o pai dela. E o pai dela, a referência não foi boa. Então ela não quer esse Deus. Esse Deus que castiga, esse Deus que não cuida, esse Deus que diz que ama, mas não ama, esse Deus, enfim. Então olha como é importante a figura da paternidade, pais. Isso é muito importante. E um dia eu quero dizer para você que Deus, Ele vai te cobrar. Porque os filhos que vocês têm não são de vocês. Os filhos que vocês têm são de Deus. Eles foram dados para vocês poderem amar, cuidar, proteger, prover, enfim. E Deus vai perguntar: o que foi que vocês fizeram com os filhos que eu dei para vocês? O que foi que vocês fizeram? Então, hoje, eu quis, lógico, assim, pincelei, né? Não entrei tão profundamente, mas eu acho que já deu para entender. Eu quis pincelar um pouco o que é a paternidade. O quão importante é a paternidade. E vocês são responsáveis pelo futuro dos seus filhos. Vocês são responsáveis, de certa forma, pelas bases que vocês estão dando para eles fazerem as escolhas no futuro, escolhas assertivas. Então, eu gostaria que vocês refletissem, vocês pais, especialmente, em tudo isso que eu falei. Porque a responsabilidade, ela é sua. O que é que você vai fazer com os filhos que o Senhor te deu? O que é que vocês estão fazendo com os filhos que o Senhor deu para todos vocês? Pense nisso.